Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Então, agora vamos ficar um momento em silêncio, vamos invocar o dom do Espírito no nosso coração. Vem, Espírito Santo, e vem em nós. Abre os nossos corações. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Bem, então, queridas e queridos, vamos começar. Vamos fazer agora, hoje, uma outra etapa. Eu enviei também um link. Neste link, podem ver, estou criando uma como se chama português, agora tem momentos que me concentrar no português, de mudar de idioma. Então, criei uma lista de vídeos, né? Nesta lista de vídeos tem todos os vídeos, nem que estamos gravando, e depois vai ter a surpresa final com o último vídeo com muito material. Né? Que estou sempre traduzindo, um pouco de paciência, mas vocês vão ver, né? Agora, não faço a grande síntese, porque já vocês se encontram esta síntese no último vídeo, pero, muito sinteticamente, vou simplesmente dizer, a gente entrou onde você está, a gente entrou em nós mesmos, um encontro era o que tem nos mesmos, se tem pensamentos e sentimentos que são bem ligados, os sentimentos nos ajudam para conhecer pensamentos profundos, convicções que às vezes são distorcidas dentro de nós, que se formam, a gente falou do desejo também, o cerne do desejo, todos esses elementos que vocês encontram nos vídeos, nas gravações, agora vão sempre mais confluir, né, se juntar, para individuar, ou melhor, para entender agora três dimensões, na verdade, três que vão se tornar em quatro dimensões, fiz também cinco, que são dimensões fundamentais da pacificação, a relação consigo mesmo, com os outros e com Deus, que são muito conectadas, porque eles vão se tornar em outras, porque a relação consigo mesmos, especialmente, vamos declinar também quando a gente vai falar da identidade, da reconciliação com a própria história, e assim. E vocês vão ver que todos os critérios, na verdade, que a gente desenvolveu até agora, vão nos ajudar. Do que vamos falar hoje? Da relação consigo mesmo. Eu acho que com imagens pode ajudar, então vou mostrar, né, agora algumas imagens. Né, vamos fazer três etapas da relação consigo mesmos. No início, uma introdução, o que significa amar a si mesmo. Depois, o que significa no sentido geral, né? O que significa amar a si mesmo, né? Depois, algumas convicções distorcidas, a gente falou de convicções distorcidas que bloqueiam este processo de amor a si mesmo. E vamos desenvolver. Hoje vou tentar um pouco como a outra vez, vou te mostrar, na verdade, um texto com algumas imagens, que é um texto que eu preparei, e depois vou comentar, né? E depois, terceiro ponto, ok, pero concretamente, como se faz para amar a si mesmo? Né? O que significa concretamente? Como eu posso me amar concretamente, né? Isso vai se tornar uma experiência de libertação muito, muito importante, né? O que significa concretamente o se amar. Ok? Então, amar a si mesmo, o que significa no sentido geral, as resistências, convicções que vão também se tornar, como dizer, que vão agir, que agem dentro de nós de um jeito também, às vezes, um pouco, como se diz,
um pouco, estou chegando, né? Um pouco oculto, né? Agem dentro de nós, a gente não sabe, que nos impedem de amar a nós mesmos, e depois, concretamente, 3 etapas de amor de si. Antes de começar um exercício, vou deixar agora uma pergunta, e vocês podem escrever, se podem escrever, né? Ok, o que ecoa em vocês. Então, a pergunta, correto? Pergunta é o que significa para você se amar. Então agora a gente vai parar 30 segundos em silêncio, né? E vocês podem escrever, eu faço esse exercício com vocês, o que em vocês ecoa, o que significa se amar. Claro? Agora vamos ficar 30 segundos em silêncio. Hum, 10 segundos. E depois, quem quiser, simplesmente dizer, né? Isso é simplesmente um pouco para entrar no tema, né? Amar a si mesmo, o que significa para você? Numa frase, claro que esta frase vai ser parcial, claro. O que significa para você se amar? Para mim, significa cuidar de mim. Ok, amar é concretamente o cuidado. Muito obrigado, né? Isso significa que não cuidar de si é uma forma de não amor de si. Muito bem, obrigado. Né? Eu coloquei que é ser feliz comigo mesma, me aceitar como eu sou e aceitar as minhas limitações. Amar tem a ver com a aceitação, em particular também das limitações. Né? Quando não aceito, não me aceito, né? Não estou me amando. Muito bem, obrigado. Igor está fazendo agora uma visita. Não sei se Sara quer dizer algo e depois vamos partir. Me posicionar priorizando a mim, sem me deixar, momento, estou dizendo tudo, se deixar ser segunda opções. Sim, sim, tudo é lindo, né? Entendo, né? Você é um valor absoluto, né? Não posso ser uma opção, né? Às vezes acontece, né? Que a gente, para se sentir amada, entra em relações, na verdade, este amor é um amor falsificado, né? E pode acontecer, né? A gente precisa de amor e a gente, para dizer se acontenta, se diz acontenta, não sei se diz, deixa, né? Que a gente, na verdade, fique numa relação onde a gente não é respeitada no próprio valor. Né? E não é uma relação recíproca, né? Às vezes a gente, eu estou um pouco elaborando, a gente a gente quer uma relação recíproca e recebe uma relação que é assimétrica, né? A gente aceita isso, né? Perfeito. Agora vamos fazer esta viagem, vamos ver o que vai acontecer em vocês, né? Depois de 40 minutos, né? Vamos ver se esta viagem vai abrir os olhos sobre essa dimensão. Primeiro, vou agora partilhar uma imagem, momento, vou um pouco viajar nesta imagem, né, de um jeito um pouco livre. Ok.
Ok, você está vendo, né? Um pouco, sim, dessa imagem? Ok. Você está vendo? Me faça um pequeno sinal. Sim? Tá bom. Se vê? Muito bem. Então, agora, ok, isso, como a gente já disse, né? Continuamos nosso caminho, chegamos à segunda grande etapa, entrar no mundo. Agora, vamos entrar concretamente, né? Como se estruturam esses pensamentos, desejos, né? E sentimentos são uma eco profunda, agora vamos ver, né? A palavra nos ajuda para entrar onde você está. E como a gente disse, o caminho de pacificação, de reconciliação, é um caminho bem concreto. E agora, a palavra de Deus é como se perguntasse onde você está na relação consigo mesmo, né? Quando a gente vive fora de si mesmo, é como se não vivesse verdadeiramente, né? Ou se a gente vive do interior, ou a gente apenas existe. Se vocês se vocês pensam, é um pouco assim, né? Se a gente não conhece como a gente se relaciona, em relação a essas dimensões fundamentais, é como se a gente não vivesse, né? Então, agora, a primeira pergunta é o quê? Como vive a relação consigo mesmo e como se podem estruturar as convicções, né? Em relação ao amor consigo mesmo, né? Essas nossas convicções. E agora vamos ver, como disse, a primeira coisa, uma definição muito geral, né? Eu vou lhe dar essa definição muito geral. Você, não tem que responder, mas deixo a pergunta para a sua reflexão. Vocês desejam o seu bem ou o seu mal? Porque se vocês refletem, esta pergunta, que parece muito fácil, na verdade é uma pergunta muito profunda. Um autor dizia que a ferida mais profunda, só na primeira parte, é uma definição muito geral, depois vamos declinar, né? O autor dizia, agora vou interromper um momento a partilha, dizia que a ferida mais profunda é o ódio, o rejeito se diz em português, o rejeito de si, né? Quando a gente, no profundo, não se quer não significa, não estou falando agora dos sentimentos, né? Porque isso também é uma dimensão, pero ao nível dos sentimentos pode acontecer que a gente acha, ok, não consigo ver a minha beleza, não consigo ver o meu valor. Isso em si não é um problema. A gente pode cuidar disso. O problema mais profundo, quando digo problema, não tem agora nenhuma consideração moral. O problema em grego significa o que está lá, para observar. O problema mais profundo é a atitude. Quando a minha atitude profunda não é uma atitude que deseja o bem para você, é uma atitude que deseja o mal. É uma pergunta muito profunda, porque se vocês acham, é um percurso de uma vida, decidir verdadeiramente de querer o seu bem. E agora já posso imaginar a primeira resistência. Ok, pero isso significa egoísmo. Querer o seu próprio bem. Isso vamos ver, porque isso já é uma resistência. Vamos ver também como a palavra de Deus pode nos ajudar para entender, né, o que significa este bem. E lá deixo agora a pergunta fundamental: quero o meu bem ou quero o meu mal? Quero o meu bem ou quero o meu mal? Né? Entendem esta pergunta? E se vocês entendem, se vocês um pouco... Claro que a gente agora vai explicar em que sentido, mas se vocês refletem um momento, esta é a definição verdadeiramente geral de amor de si, né? Eu me amo se quero o meu bem, se eu quero para mim verdadeiramente que a minha vida venha cuidada conforme uma perspectiva de bem. Ok? E agora, momento, o que acontece? Normalmente,
acontece que quando a gente não é numa perspectiva de amor de sim, agora vou mostrar de novo a imagem, agora eu mostro o título, a imagem em um minuto. Quando a gente não é numa perspectiva de amor de si, como disse, tem normalmente algumas resistências interior, né? Que convicções distorcidas que nos influenciam. Primeira, depois vou mostrar. Tá bom, aqui, tem aqui, o primeiro passo é a definição fundamental, né? O que é, quero o meu bem ou quero o meu mal? Vocês entendem, desculpe, uma explicação ulterior, né? Se quero o meu bem, entro numa atitude construtiva. Se quero o meu mal, entro numa atitude que destrói. E muitas pessoas estão se destruindo sem saber, estão sabotando a própria mesma vida, sem saber. Ok, agora tem o ponto segundo. Normalmente tem algumas resistências, né? Quando a gente diz que você quer o seu bem, tem algumas resistências para dizer, sim, quero o meu bem. E, normalmente tem duas resistências fundamentais, ou talvez vocês vão descobrir também uma terceira, pero duas, seguramente. Né? A primeira resistência agora é a resistência superficial, né? Depois vamos ver a resistência profunda, né? A resistência superficial e que... ok, superfície. Agora mostro um momento, né? Vou... convicções distorcidas, né? Essas convicções distorcidas são resistência para a realidade do amor. Agora, em outro momento, vocês podem ver esta imagem? Podem ver aqui? Podem ler, né? As duas resistências fundamentais, né? A primeira é isso. A gente tem... Agora estamos na superfície, depois vamos ver a raiz, né? Pero uma resistência, normalmente, quando digo vocês querem o seu bem, normalmente tem pessoas que acham que isso seja egoísmo. Egoísmo, se eu digo egoísmo, o que significa para vocês egoísmo? Vamos ver, o que significa para vocês egoísmo? Né? Quer dizer, Querer tudo para si. quero tudo para mim, né? Então, muitas pessoas, né? Vocês amam, quero o seu bem, sim, não, mas isso significa que eu sou egoísta, né? Isso significa que eu me considero melhor que os outros, né? Isso é inconsciente. Agora vamos ver os sintomas disso, né? Egoísmo, né? E outra resistência, mesmo superficiais, agora estamos na superfície, pero são convicções profundas. A gente não é educada, tem convicções distorcidas, a gente não é educada a integrar na própria vida o amor de si, como uma coisa normal. Hoje, na verdade, a gente fala na sociedade muito mais, né, do amor de si, pero muitas vezes são estas coisas bem inconscientes, né? No nível superficial. Faço um exemplo muito prático, né? Uma pessoa que, por exemplo, acha difícil expressar a própria opinião, porque tem medo de ferir outros, né? De disturbar, né? Então, não posso criticar, se critico, isso pode ser problemático. Isso não significa que a gente tem que se tornar hipercrítica. Na verdade, é a mesma raiz, né? Esse é um exemplo, né? Pero as pessoas que acham problemático expressar a própria opinião, né? E lá dentro tem um pouco esta convicção que se expressar a própria opinião, claro, com discernimento, é uma forma de amor de si, de respeito de si, pero muitas pessoas acham que isso não seja oportuno, que isso não seja correto, né? E a outra, na verdade, é a resistência inconsciente, né, que nasce de convicções distorcidas, e a superfície. Como se diz em português quando uma pessoa é superficial? Superficial. No sentido que as pessoas... Superficialidades. As pessoas não, na verdade, não sabem, não entendem o que significa entrar num amor profundo de si. As pessoas dizem, claro que eu me amo,
porque cuido um pouco do meu corpo, porque estou fazendo um trabalho que gosto. Isso é um problema, vamos ver, na verdade, numa outra unidade, é um problema de identificação. As pessoas se identificam a um nível superficial. Claro que estou me amando, né? Estou me amando, o trabalho eu gosto, né? Però, na verdade, se vocês no profundo, verdadeiramente, como dizer, aprofunde esta pergunta, você está verdadeiramente se amando? Está verdadeiramente buscando o verdadeiro bem integral de você? Tem algumas pessoas que não sabem o que responder, porque a identificação é um nível superficial. Então, aqui tem um problema são problemas de educação, né? Pero egoísmo no sentido que as pessoas, no cerne profundo, as pessoas, né? E não conseguem integrar este amor de si profundo. E, do outro lado, tem um problema, e que, na verdade, está conectado, de identificação aqui. Me identifico com uma ou duas coisas, porque talvez estou acostumado assim, não? Quando sou pequeno, né? Estou acostumado a me identificar, não sei, com uma coisa que faço bem, com um papel que estou fazendo bem, um trabalho que faço bem, com a pessoa que, não sei, não faz problemas, ou faz problemas, estou me amando. Aqui, por exemplo, quando tem um problema de identificação, são bem conectados, tem pessoas que, por exemplo, acham, sim, eu estou me amando porque critico sempre, né? E isso também pode ser, as raízes são bem conectadas, na verdade, facetes da mesma... Por quê? Porque a pessoa se identificou, ok, eu sou uma pessoa, sou verdadeiramente mim mesmo quando faço problemas, quando sou problemático, né? Pero é bem difícil entrar nesse cerne profundo, onde você tem que se amar como pessoa. Então, isso é simplesmente uma proposta, né? Se vocês encontram outras categorias, tudo bem. Però pode refletir um pouco, né? Você está se amando, se amar? Eu acho que sim, pero, na verdade, no profundo, mas se eu verdadeiramente me amo, tem um padre da igreja dizia, a gente pode se tornar, como diz, se amar tão profundamente como como se diz enamorar-se em português? Enamorar-se, como se diz em português, enamorar-se? Quando me enamoro, também, pero... Se apaixonar. Apaixonar para si mesmo. Uau, tu lindo! E João Paulo, no início da Redemptor Hominis, ele cita um padre da igreja que diz que quando a gente entra numa perspectiva de amor, a gente pode entrar numa perspectiva de maravilha de si mesmo. De quanto você pode ler nos primeiros números da Redemptor Hominis, a maravilha de si mesmos. Uau, como sou lindo, né? Pero muitas pessoas, diante dessa perspectiva, posso entender que muitas pessoas não têm essa maravilha, tudo bem, a gente está num processo, pero muitas pessoas, a ideia da maravilha de si mesmo, confunde isto com egoísmo, ou, no linguagem mais moderno, com narcisismo. Que o narcisismo, agora vamos ver o contrário de amor de si. Conhece o narcisismo? O narcisismo é as pessoas, né, que se apaixonou não de si mesmo. Isso seria amor. Se apaixonou de uma imagem de si, que é uma projeção para fugir da percepção de si, que é muito feia. Repito, o narciso é a pessoa que se apaixona, eu sou maravilhoso, e porque tenho sempre razão. Essa é uma imagem de si. Quando vocês vai um pouco profundo, além da superfície, se diz além da superfície, né? Essas pessoas têm uma imagem de si feia, terrível, tão terrível que não conseguem contatá-la. Eles buscam, na verdade, buscam de se salvar desta percepção de si, que eu não sou capaz de amar, que não sou uma pessoa importante,
se projetando numa imagem construída. Isso acontece já, às vezes, na infância. Então, são pessoas, e a prova disso é que essas pessoas buscam sempre uma confirmação, porque a imagem é muito feia, de sim é muito feia, né? O que faço, então, eu me digo, eu sou bom porque, não sei, sou fazer, não sou, quando, saber, eu sei, saber, como se diz? Sei. Eu sei. Eu sei fazer isso, né? Pero eu preciso sempre de confirmação. Se uma pessoa me dá uma crítica, isso me leva a contar, me leva, sim, levar a contato com essa imagem feia. Às vezes tem simplesmente um vazio enorme, né? Que verdadeiramente não são acostumados, né? Há uma imagem que possa integrar as sombras e a luz. Então, o que faço? Eu digo, não, você não me ama porque não me confirma. E você não é uma boa pessoa porque não me confirma. Pero eu busco sempre de pessoas que me confirmam. Então, vou buscar outra pessoa, talvez dependente, que vai me confirmar. Entendem? Então, vocês podem imaginar uma pessoa assim, está se amando? Uma pessoa que precisa sempre de confirma exterior para ser confirmada numa imagem rígida de si, que normalmente tem convicções inconscientes, superficiais, né? Sou bom se tenho razão, sou bom se tenho relações, sou bom se as pessoas me louvam, né? Uma pessoa assim está se amando, entendem? Isso é o exemplo de que eu disse, a superfície, uma pessoa que se identifica num nível superficial. Então, acha que está se amando, pero está preso numa prisão. Esta forma de narcisismo é a maior, pero um pouco a gente tem, todos temos isso, né? Eu sempre faz se integrar, né? A luz e a sombra dentro de nós, né? Ok. Então, duas resistências, a identificação superficial, né? E do outro lado, acho que amar a si mesmo é uma forma de egoísmo. Acho, né? No sentido que entrar nessa percepção de um amor profundo, radical, de maravilha, de sim, se torna um pouco estranho. E por que se torna estranho? Porque está achando que isso não é correto. Egoísmo é uma forma malada de amor, né? De sim. E você acha que... Proposta. Agora, me digam, posso continuar? Exemplos. Ok. Agora, vamos ver, particularmente, os exemplos de identificação superficial. São exemplos, claro, um pouco para que a coisa se torne sempre mais prática, quero dizer. E depois vamos fazer um exercício com as emoções e os sentimentos. Vamos tentar de aplicar o que a gente está vendo até agora como critérios, ou ajudas, melhor, para um caminho de pacificação. Então, exemplos de... Agora são sintomas, como se diz? Sinais. Sintomas, obrigado. Nós temos que não falar português. Sintomas interior, né? Esses são exemplos, os exemplos são enormes, né? Uma pessoa que procura o sentido do seu valor no trabalho, né? Somente, apenas no trabalho, né? Então, o que acontece normalmente, né? Se o meu trabalho funciona, me sinto que sou uma pessoa importante. Pero não somente, né? A gente acha, porque o tema é, como disse, amar a si mesmo. Definição geral, querer o próprio bem. Uma resistência ao conceito profundo de querer o próprio bem, que não entra dentro de nós. Eu disse, nesse sentido, a gente confunde o amor de si com o egoísmo, a gente não consegue entrar nesse amor profundo, e o outro aspecto da resistência, são bem conectadas, na verdade, tem uma identificação superficial de si.
Então, a gente pode achar estar se amando, pero na verdade está amando uma imagem superficial de si. E agora vamos ver exemplos, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que o próprio bem é simplesmente ter um bom trabalho, né? Pero normalmente não funciona há muito tempo, né? Tem sempre algo que... Então, tento de colmar, de encher aquela necessidade profunda de amor de mim, fazendo bem o meu trabalho, fazendo bem o meu trabalho, fazendo bem o meu trabalho. Confundo, na verdade, o que significa se amar, o meu bem, né? Tem outras pessoas, são exemplos, né? Que aceitam relações de compromisso. Claro que as relações são sempre imperfeitas, isso vamos ver, né? No capítulo sobre as relações, né? Pero o que acontece? Tem pessoas que, na verdade, pode acontecer, né? Porque acham que amor profundo de si, né? E isso vai se tornar muito concreto quando a gente vai falar de amor de si, né? Porque a gente vai ver, quando a gente entra numa perspectiva de profundo amor de si, como pessoa cheia de valor, é claro que a pessoa vai se tornar a mais propensa a entrar em relações onde o meu valor profundo é respeitado, relações recíprocas. Pero se eu acho que entrar neste amor profundo de mim é egoísmo, ou se a minha identificação é simplesmente superficial, entro em relações de compromisso, onde, por exemplo, posso me identificar com a pessoa, que isso vamos ver quando a gente vai falar de identidades não pacificadas, né? Com a pessoa que, por exemplo, que precisa simplesmente de proteção, porque não é capaz de construir algo na própria vida, entre relações de compromisso, onde eu recebo proteção, pero também entro numa relação que me bloqueia, onde não posso me desenvolver, onde o meu valor não é reconhecido, porque a identificação é superficial, não entrei numa perspectiva profunda de amor de mim. Isso agora estou deixando, porque esse é o terceiro passo, né? O que significa, então, bem na perspectiva profunda. Pero, entendem? Então, esses são os sinais. Pessoas que não se amam, porque não entraram numa perspectiva profunda de querer o próprio bem, o que vamos agora definir. Então, se acham de se amar porque se identificaram com uma pessoa que simplesmente precisa de proteção, que não conhece, na verdade, a própria capacidade de se desenvolver, e entram em relações onde me sinto amada porque está me protegendo, pero não estou me desenvolvendo nessas relações. Por exemplo, relações, como se diz, relações de coppia, de casal, de casal, entre namorados também, né? Então, o que acontece? Estou lá dentro, me sinto amada, sim, pero na verdade, no profundo, não tem a verdadeira paz do amor, né? Porque não me amo profundamente, não me amo. Acho de me amar porque estou me identificando com uma ideia de mim que é parcial. Isso são os sintomas de falta de amor de si. Isso é importante porque num caminho de pacificação, vocês podem reconhecer que quando vocês veem pessoas que normalmente trabalham, primeiro exemplo aqui, né? Trabalham, o coração é um trabalho. O que estão em relações anônimas, o problema normalmente, ou a ferida, é o amor de si. A gente não consegue se amar. É uma chave de leitura muito interessante, né? E também num percurso de acompanhamento, se vocês quiserem, no final a gente pode fazer também um módulo sobre acompanhamento, né? Como pode, também através de boas perguntas, como a gente pode ajudar esta tomada de consciência nas pessoas, muitas vezes a raiz, e que eu não estou numa perspectiva de amor de mim. Porque acho que amor de mim é egoísmo, ou acho que estou me amando simplesmente porque estou me identificando numa imagem restrita de mim. Entendem o que estou dizendo? As pessoas não falam disso, porque é difícil
admitir, estou me rejeitando, não estou me amando, é difícil admitir isso. Mas as pessoas contam, o tempo não é bastante. Como está o amor de sim? Claro, tem jeitos para ajudar as pessoas a tomar consciência disso, né? Outro exemplo, o cuidado excessivo dos outros, né? Para preencher o vazio do amor de si mesmo, por si mesmo. Não significa que a gente não tem que se doar. A gente tem que se doar até doar o sangue. Hoje estamos festejando. Mas a gente tem também que entender, porque Jesus, se vocês leem o Evangelho, Jesus amou a si mesmo. Isso é também um exercício que vou deixar. E Jesus amou a si mesmo, enquanto se doava, claro, isso vamos ver no módulo sobre o amor dos outros, é claro que estamos chamados a nos doar, a se doar, ao mesmo tempo integrando o amor de si, porque se você não integra o amor de si, você vai durar pouco e amar mal. Ok? Pessoas que cuidam excessivamente dos outros para preencher o vazio de amor por si mesmo, né? Quer isso, quer isso, quer isso. Não, não quero isso, não. Então, faço o resumo dessa segunda parte, né? Então, definição geral, querer o próprio bem, duas resistências fundamentais, né? Que eu chamei de... na verdade, porque estava buscando a palavra em português, né? Confundir o amor de si mesmo com o egoísmo. Essa confusão, por um lado, e por outro lado, são bem conectadas à identificação superficial, né? Porque acho que estou me amando, mas na verdade não estou me amando, né? E agora algumas manifestações típicas. Na verdade, uma definição de narcisismo como exemplo do contrário do amor de si, masqueado por amor de si, pelo contrário do amor de si, masqueado de amor de si, porque o narciso se identifica com uma imagem de si que precisa de confirma, uma imagem que é rígida, falsa e sempre ameaçada por este vazio que ele traz ou ela traz em si. E agora manifestações, exemplos, né? A procurar o valor no trabalho, relações de compromisso, cuidar excessivamente dos outros. É muito interessante poder, como se diz, num caminho de pacificação, interpretar tudo isso na luz da falta de amor de si. Né? Tá bom? Até aqui? Posso fazer um pequeno exercício, depois vamos ver no concreto, os últimos 15 minutos, 10 minutos, o que é este amor de si concretamente. Me façam um sinal, tem perguntas, ideias, vamos continuar? Ok. E agora um exercício para você. Agora vamos tomar alguns minutos e faço uma pergunta. Você é capaz de amar-se? Pero a resposta não tem que ser agora sim, não, um pouco sim, um pouco não. A primeira coisa, escute um pouco a sua reação diante dessa pergunta. A reação emotiva, né? Porque agora, claro, é um exercício, claro, dentro de um caminho de acompanhamento a gente pode não me guardar italiano, mas pode olhar um pouco sempre mais profundamente. Pero o que prova diante desta pergunta? Agora vamos parar alguns segundos, eu vou fazer também o exercício, é um percurso, né? O que sente, por exemplo, um pouco de, não sei, de embaraço, um pouco de vergonha ou alegria, não sei, serenidade, um pouco mesclado, um pouco de fastídio diante dessa pergunta. Entendem o que estou dizendo, né? Então, vamos parar 30 segundos, né? Como ecoa emotivamente esta pergunta dentro de você? Eu vou fazer o mesmo exercício. E o convite é ler essa pergunta 2, 3 vezes, né? De ler, olhar, e escrever, mas o que se agita dentro de mim?
é capaz de amar-te. Trinta segundos de silêncio. Pode escrever, se além de escrever, há ou as reações emotivas que podem também ser diferentes, né? Ok, agora vou fazer uma coisa, vou interromper, voilà, a registração, beenden.